Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida super comum aqui do canal. Dicas de como eu organizo a minha rotina de atividades como profissional de marketing. Vamos descobrir? Então vem comigo e se joga! E antes da gente começar aquele convite especial, clique e se inscreva no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui. É grátis, não tem glúten, faz super bem. Na vida do profissional de marketing, organizar uma rotina de atividades é desafio e aprendizado constante. Marketing tem que lidar com diferentes contas, muitas atividades, diferentes áreas, muitos imprevistos e às vezes muitos clientes. Então, por isso, é essencial que a gente tenha pelo menos um modelo sobre como colocar ordem na casa e garantir a nossa sanidade mental para executar tudo que a gente tem para fazer no dia a dia. Eu separei para vocês algumas dicas que eu coloco realmente em prática e tiveram bons resultados comigo. A primeira delas é: tenha um ritual de preparação para iniciar o seu dia de trabalho. Se você acorda atrasado, não consegue parar para tomar café da manhã, sai esbaforido pelo trânsito, é normal que você já comece o seu dia nessa mesma vibração, nessa mesma energia, que as coisas já iniciem não fluindo muito bem. Para isso é importante que a gente tenha um ritual. Um ritual nada mais é do que você repetir sempre uma determinada ordem de atividades. O meu ritual inclui acordar cedo para poder tomar café com calma, ficar em silêncio, mentalizar coisas positivas, fazer atividade física para aí sim iniciar o meu dia. Essa sugestão de ritual está presente no excelente livro O Milagre da Manhã. Eu tento seguir isso e percebo que ao botar realmente em prática esse modelo, eu tô muito mais disposta e não tenho preguiça nenhuma para começar o meu dia, que com certeza vai ser cheio de atividades. Segunda dica: organize a sua semana de compromissos, de projetos e de atividades gerais. O modelo que mais funciona para mim é semanal. Eu organizo tudo que eu tenho para fazer ao longo da semana, detalhando isso a partir de cronogramas e do escopo de projetos que eu tenho com os meus clientes de consultoria e também incluindo ali treinamentos, cursos e outras atividades da minha própria empresa. Como eu já sei todas as entregas e elas já estão priorizadas porque existe um escopo, é mais fácil de encaixar tudo isso ao longo da semana. O desafio é você conseguir também encaixar aquelas atividades mais rotineiras, como por exemplo responder e-mails, que a gente acha que não vai consumir tanto tempo, mas no final consome sim. E isso que leva ao colapso total da agenda e quando a gente começa a atrasar as coisas ou realmente deixa de dar feedback e aí vira aquela bagunça total. A ferramenta que eu mais utilizo para isso é o calendário do Google. Ele está integrado com o meu celular e com outras ferramentas que eu estou utilizando e também compartilhado com pessoas da minha equipe. Então fica todo mundo ciente da agenda e eu tenho sim o cuidado e a disciplina de colocar tudo que eu tenho para fazer lá, inclusive momentos em que eu vou parar para, por exemplo, olhar redes sociais. Eu organizo a minha agenda de forma semanal, mas no final de cada dia, um pouquinho antes de ir para casa, eu paro e avalio o que eu tenho para fazer para o dia seguinte. Muitas vezes aconteceram imprevistos naquele dia que impactaram alguma atividade, então eu preciso reorganizar como que eu vou fazer dali para frente. Então eu faço uma organização semanal e um follow-up diário sempre no final do dia. O legal dessa dica é que você nunca é pego de surpresa. Você já começa também o seu dia sabendo o que vai fazer. Só que sem aquela ansiedade de, nossa, agora eu vou olhar tudo que eu tenho para ver. Porque você já fez isso ao terminar o seu dia. Então você termina o dia com a sua energia já podendo ficar mais calminho para ir para casa descansar e começa o seu dia mais tranquilo, mas ao mesmo tempo mais focado. Terceira dica: tenha um ambiente de trabalho que combina com o seu estilo. Eu gosto muito de trabalhar num ambiente mais silencioso, onde eu possa ser mais criativa e ficar mais focada. Ambientes barulhentos ou de muita conversa acabam me dispersando mais. Se acontece de eu precisar trabalhar num ambiente como esse, eu tô sempre de fone de ouvido, tentando de alguma maneira isolar e manter a minha concentração na tarefa que eu tenho que realizar. Claro que quando eu tô viajando, isso muda completamente de figura. E lá na minha programação semanal, eu encaixo também essas viagens, porque eu não consigo realmente trabalhar, produzir em algum projeto enquanto eu tô num aeroporto. Aquele é um ambiente que acaba me distraindo, eu não consigo ser focada e criativa. O que eu deixo para fazer nesses momentos? Leituras que são importantes, eu posso pensar num roteiro de alguma coisa
que eu vou falar para vocês e também respostas rápidas de e-mail ou de WhatsApp. Dessa maneira, eu também mantenho minha agenda em dia mesmo quando eu tô fora do escritório. Quarta dica, tenha planejamento, tanto de projetos maiores como daquelas atividades rotineiras. Se no seu dia a dia de trabalho você não tem já a clareza do que você tem para fazer, uma meta e um plano de como você vai executar isso, que tem que estar detalhado num cronograma, ali na sua agenda, de tal hora eu vou fazer isso. Aí eu vou reservar 30 minutos para olhar o Instagram e tomar um cafezinho. Depois eu vou voltar com tal atividade. Se você não tem essa disciplina, você vai deixando tudo fluir. E aí você vai começar a ter uma série de gargalos de tempo que não estão mapeados. Isso é muito ruim para nossa produtividade. Eu escuto de muita gente que esse meu modelo de trabalho é muito engessado, mas na prática ele não fica engessado, porque existe um movimento natural da gente às vezes ter alguns bloqueios criativos. Então você tá lá trabalhando numa coisa e aquilo não tá fluindo. Você fala, poxa, eu não tô conseguindo. Depois de um breve tempinho percebendo que eu não vou conseguir cumprir, porque eu já planejei e estimei quanto tempo eu vou levar, eu acabo encaixando outra tarefa. E aí o meu cérebro tem uma pausa daquilo, eu entro numa outra tarefa, termino, vem aquela sensação prazerosa de ufa, isso aqui eu terminei. E eu simplesmente troquei a ordem daquilo que eu tinha para fazer. Isso me ajuda a ficar sempre criativa, me deixa com menos ansiedade, mais tranquila para realizar as coisas, mas também dá essa sensação de liberdade que a gente precisa para não ficar tão engessado como se não. Se eu me propus a fazer a tarefa A, eu tenho que fazer a tarefa A. Não, eu tenho que terminar uma série de tarefas. Se aquela não tá fluindo, eu posso encaixar outra no lugar sem problema nenhum, justamente por ter tudo mapeado bem certinho. Dica número 5, saiba quais são os seus ladrões de tempo. Os ladrões de tempo são aquelas atividades que deixam a nossa rotina, a nossa agenda caótica. Para entender o que são ladrões de tempo, eu gosto de fazer uma pergunta super simples. Quando eu estou fazendo atividade A, eu estou investindo meu tempo ou gastando meu tempo? O principal ladrão de tempo que eu tenho é a procrastinação. É aquela história de precisar começar uma tarefa, mas eu falo, não, eu vou primeiro tomar um cafezinho. Aí quando eu termino o cafezinho, não, pensando bem, eu também vou beber uma água. Aí quando senta no computador, fala, nossa, será que eu não deveria dar uma olhada em tal coisa? Eu começo a inventar desculpas para não começar aquela atividade que eu tenho para fazer. Eu tento resolver esse ladrão de tempo com duas atitudes. A primeira delas é comprometimento com a agenda. Se tá agendado, tem que ser feito. Abaixa, foca e faz. Não fica pensando, ai, e se eu tomasse um cafezinho? Vai lá. Termina logo. E um incentivo extra que eu dou para isso é o fato de eu também colocar na minha agenda momentos de pausa. Então eu sei que eu vou ter que ficar focada numa determinada tarefa por um tempo longo, mas eu também coloco no final desse tempo um períodozinho de pausa. É lá aqueles 30 minutinhos, 15 minutinhos para eu realmente poder distrair a minha cabeça, tomar meu cafezinho, dar uma volta, realmente olhar as redes sociais sem grandes compromissos. Então, eu sempre penso assim, poxa, é melhor eu começar isso logo. Porque se eu começar isso logo, eu também termino mais rápido e de repente me sobra ainda mais tempo de pausa. Acaba sendo um modelo mental para eu criar um incentivo interno, mas ele realmente impede que eu fique procrastinando, porque é como se meu cérebro soubesse que no final dessa tarefa de concentração total, que é sim um desafio para todos nós, a gente vive um momento muito hiperconectado, cheio de distratores, eu vou ter a minha recompensa. Então, quem sabe essa dica possa te ajudar também. E pra gente fechar esse vídeo, sexta e última dica, mapeie com total sinceridade quais são as atitudes e os comportamentos que te ajudam a ser produtivo e a deixar tudo em ordem na sua agenda e quais são aquelas atitudes que só te atrapalham. Exemplo, o perfeccionismo, o medo de não atender às expectativas e a ansiedade. Tenha clareza sobre qual atitude é aquela que está te atrapalhando e crie um plano de como você vai lidar com esse sentimento, com essa sensação quando ela aparecer. Todo mundo tem um pouquinho disso. A diferença não é sentir isso, é como você lida com esse sentimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, assim como eu gostei de compartilhar um pouquinho daquilo que eu sigo na minha rotina com vocês. Um beijo e até a próxima!